Hora de falar sobre o Cruzeiro, que contratou um goleador colombiano, Neisser Villarreal, 20 anos de idade. Atleta que foi o grande destaque do Sul-Americano Sub-20 no início dessa temporada, assinou o pré-contrato e desembarca de forma definitiva e gratuita no Cruzeiro a partir de dezembro, quando acaba seu contrato com o Milionários. Nessa terça-feira, o Cruzeiro notificou o Milionários sobre esse pré-contrato assinado. O atleta se apresenta em dezembro para fazer todos os exames médicos e as questões burocráticas e volta em janeiro para a pré-temporada junto com o restante do elenco. Contrato de 5 anos, jogador que era pretendido por outros clubes do Brasil e do exterior. Os maiores interessados no Brasil, o Vasco e o Cruzeiro. No exterior ele também foi alvo de Parma, Porto e Milan. Tá? Se você não conhece, queria te apresentar. Durante o Sul-Americano ele disputou 9 jogos com 8 gols e 4 assistências. Desde então voltou para o Milionários e tem atuado no time profissional principal. Com 26 jogos ainda não marcou gols no time de cima e 4 assistências. Importante contar que a chegada do Neisser Villarreal faz parte de uma preparação do Cruzeiro, projetando a possibilidade de venda do Caio Jorge, que não deve acontecer no final do ano, mas possivelmente será realizada na metade do ano que vem. O Caio Jorge tem sido muito visado e disputado por clubes grandes do futebol europeu. Só para completar, também lembrar que o Cruzeiro tem buscado jogadores mais jovens. O Villarreal de 20 anos, o Arroio com a idade parecida e o Sinisterra recém-contratado com 26 anos. Grice, o Cruzeiro está agindo, planejamento, pensamento 2026, quando a janela fechou, o mercado para o Cruzeiro não. E esse garoto aí? Ô, CJ, é uma contratação de perfil interessante, né? Eu confesso, ontem eu estava até conversando com um amigo, eu me lembro de um jogo dele no Sul-Americano Sub-20 que eu assisti, um jogo que a Colômbia venceu o Brasil com o gol dele, inclusive. Mas assim, um jogo só, eu não posso tirar nenhum tipo de conclusão de um jogador a respeito de um jogo só, e até principalmente porque é um jogo que eu não assisti observando ele especificamente, né? Ontem eu conversava com um amigo que é scout e que trabalha com futebol sul-americano, e uma pessoa, uma figura que eu confio bastante, e ele me falou de ser um jogador de um potencial muito interessante, mas que ainda não desabrochou totalmente, né? Ele teve um Sul-Americano Sub-20 muito forte, acima da média da carreira dele, inclusive, mas tirando o Sul-Americano Sub-20 ainda é um jogador que está em fase de maturação no profissional, inclusive, né? No Milionários ele ainda vem disputando ali o seu espaço e tudo, não é um destaque do Milionários no futebol colombiano ainda. Mas, enfim, é uma contratação muito interessante, porque é mais um jogador muito jovem, é uma transação sem custos, né? Em fim de contrato, de um jogador com potencial aí para desabrochar e você conseguir uma revenda para a Europa conseguindo um bom valor. É o que os clubes precisam fazer, os clubes brasileiros, né? A gente precisa atacar esse mercado sul-americano com os jogadores mais jovens, trazer eles mais baratos, mais jovens, para caso desabrochem a gente conseguir vender para um bom valor e fazer dinheiro, né? Pode jogar como centroavante, pode jogar aberto pelo lado direito também, joga algumas partidas no Milionários como um ponta ali pela direita, jogador de boa imposição física, que tem gol, né? Na seleção sub-20 principalmente, no profissional ainda uma média de gols e participação em gols ainda muito pequena, mas enfim, uma contratação de perfil interessante que mostra uma atenção do Cruzeiro interessante aí no mercado, de perfil de jogador mesmo, né? De buscar esses jogadores sul-americanos, jovens. Acho que é um perfil bem interessante que o Cruzeiro está trazendo. Para ilustrar aqui, CJ, ó, em 25, no Milionários, ele tem 15 jogos, 3 assistências. Não tem gols. E no Sub-20, que o Grice elogiou, são 9 jogos, ele teve 8 gols e 4 assistências. Ele foi artilheiro foi o jogador auge com mais dele. assistência no Sul-Americano Bons Sub-20. O Sul-Americano Sub-20 Ó, dele foi soberbo. Ótimos números, né? 9 jogos, 8 gols, 4 assistências, foi muito bom. Mas você falou temporada 26, eu acho que é pensando ainda mais pra frente. E eu ia te perguntar exatamente sobre como o Cruzeiro está agindo no mercado. E aí, dando uma passada de olho assim em Sinisterra, Arroio, Cauã Moraes, agora Villarreal, muita gente jovem. O Cruzeiro tá fazendo o que alguns clubes europeus se acostumaram a fazer nas últimas temporadas, né? O Chelsea é um bom exemplo, o próprio PSG mudando o perfil também é um exemplo disso. Você traz jogadores novos atacando a América do Sul. O caso do Arroio também, que teve destaque também no Sul-Americano, é uma possibilidade também, mas eu vejo que o Cruzeiro está tentando montar ali uma equipe mais jovem, com potencial de venda alto, mas
caminhando para o final de 26, já atacando a temporada de 27, CJ. O planejamento do Cruzeiro, ele é de médio e longo prazo mesmo. A gente tem que lembrar que o Cruzeiro contratou o Cauã Moraes, já tem o Cauã Prates, já tem o Batistella, tem agora o Arroio, que só tem 19 anos. O próprio Kaique, que já tá mais... O Kaique já tem 23, né? Mas saiu da base. Saiu da base. Murilo teve oportunidade. Jogadores extremamente jovens, com potencial enorme lá pra frente, né? Então, assim, é um grande trabalho que o Cruzeiro tá fazendo neste momento e uma mudança completa de perfil, CJ. Se a gente imaginava um Cruzeiro do Pedro Lourenço fazendo uma gastança, né, derramando dinheiro no clube, colocando jogadores aqui, os que a gente chama, né, de medalhões, né, jogadores mais experientes e tal, jogadores mais prontos, isso no Cruzeiro tá mudando e mudando de forma radical. Até porque já tem também, né? Por exemplo, Sim, Cássio, sim. Não, Medalhão, Fabrício Bruno, eu não tô falando que fez errado lá atrás. Eu acho que William. naquele momento o Cruzeiro precisava de jogadores que entregassem de imediato um potencial esportivo maior do que até que o financeiro, no caso. E agora o Cruzeiro muda a chave para tentar atacar esse mercado, para fazer dinheiro lá na frente e, óbvio, ter também o despertar esportivo de alguns jogadores. Né? Perfeito. E temos que lembrar, Mirandinha, que do mesmo lado dessa positividade e essa observação, paciência e uma aposta de jogadores de outros países, cultura diferente, aquela adaptação que é de cada um, né? É difícil pedir isso aqui no Brasil, né? Mas tem que lembrar, tá? Você vai no trabalho de formiguinha. Se esse garoto aí chega e fica aí um ano, entra um jogo, 2, daqui a pouco já tem um ano, só 2 jogos, e quando jogou, não jogou bem. É o novo não sei quem, aí pega sempre a referência de alguém que não deu certo, né? Porque você tem muitos que dão certo e muitos que não dão. Então, essa paciência é difícil pedir, não é comum culturalmente falando. Mas para nós é necessária. Nós observadores, aqui, comentaristas, claro, jornalistas. Claro, né? A gente tem que entender. Eu acho que cada caso é um caso também. Tem aquele jogador que você vê que tem uma grande possibilidade de evolução. Tem aquele jogador que você vê que naquele esquema tático ele não vai jogar, naquele time ele vai ter dificuldades. E não por isso ele deixa de ter a sua importância em outros clubes. A gente também cansou de ver casos assim. Jogador que não dava certo aqui, mudou de cidade, de clube, ele passou a dar certo. E vice-versa também, jogadores de outros clubes que passaram a jogar bem. Mas tem que ter... Isso é um projeto aí, como o Cabidão disse, a médio e longo prazo. Não são jogadores que para chegar para jogar amanhã na quartas de final da Copa do Brasil. Deixa eu contar um pouco dessa história aí, por que eu brinquei aí com o Joaquim Pinto, é porque, poxa, não esperava que fosse ser feito o anúncio ontem, porque o cara assinou uma hora atrás ali daquele anúncio, né? E aí o Cruzeiro notificou o Milionários rápido e fez a postagem. Porque durante esse período aí de janela, a gente, óbvio, né? Com muito tempo aí no jornalismo, a gente conhece muita gente e era início de agosto, mais ou menos, quando um agente aí do mundo da bola, né? Quando trouxemos a informação, acho que foi do Sinisterra. Exato. Com o Sinisterra, era dia 12 de agosto. Aí esse agente me chamou e tem ideia de valores e tal. E eu achei aquilo meio suspeito, né? Ele falou, não, eu preciso de saber aí o que o Cruzeiro está disposto a investir no mercado. E foi conversando, né? Eu falei, mas por que? Se tem algum jogador aí para trazer? Aí ele falou, depois te conto alguma coisa. Aí passou aquilo e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Aí depois ele voltou, falou que estava trabalhando uma questão, mas que não podia vazar nem nada. E ontem, foi aniversário desse agente aí que participou da história. E aí eu falei, vamos mandar uma mensagem pro cara, né? Desejando feliz aniversário e tudo. E comentei com ele. Falei, manda assinar lá, não esquece de mim, não. Ele falou, não, fica tranquilo. Pô, isso era umas 5:30 da tarde. Jamais, Jogo do Brasil, assistindo ali de boa e chega a notificação. Mas ele tinha muito medo, porque como que foi essa história?
deve ter uns 3 meses que ele... Acho que ele fez uma parceria com o agente do jogador e tinha muita oferta para o cara porque ele está saindo livre, né? E ele foi muito bem realmente no Sul-Americano. Ele não vinha jogando como centroavante lá no Milionários, e o Milionários também não tem... Depois que perdeu o time para renovar, eles não tinham interesse nenhum mais também de deixar o atleta na vitrine, jogando no time titular do Milionários. Perdeu o tempo, né? A relação ela ficou ali, vai só passar o tempo aí, vamos perder um atleta de potencial e de graça. Tanto que o Cruzeiro fez uma investida no final da janela para ver se eles liberavam o jogador nessa janela ainda, que fechou. Que aí ele já podia chegar e já ficar à disposição aí do Leonardo Jardim. Mas o Milionários pediu um valor lá que aí ia deixar a operação mais cara, porque como o Pedro disse, como que o Cruzeiro conseguiu chegar nessa equação? O Vasco teve perto realmente de contratá-lo lá depois do Sul-Americano, ia pagar acho que 4 milhões de euros. Depois teve o Porto também, oferecendo um valor para ele fechar e se apresentar depois lá do Sul-Americano, acho que era na janela do meio do ano. Aí não chegaram em um acordo, mas esteve próximo. E quando o atleta está para sair livre, é óbvio que todo o staff ele vai fazer os cálculos ali. Véio. Se a gente sai livre, é tanto. Se a gente assina com o clube recebendo um valor, é outro tanto, né? Então, chegou nesse ponto, o cara sair livre é muita vantagem. E é o que o Cruzeiro fez, né? Os outros clubes. Nesta última janela teve Roma, Parma e Fiorentina, também buscando o jogador. Eu não consegui saber qual, mas ele tinha uma proposta em mãos agora de um outro clube europeu. Eu vi até o Pipe Serra falando que o Atlético de Madrid estava de olho também. Mas o Cruzeiro avançou acertando com o staff, né? E aí, óbvio, né? Quando a gente fala, o jogador vem de graça, não é de graça. O Cruzeiro vai pagar luvas ao atleta, só que você tem a oportunidade de diluir isso ao longo do contrato, né? Então, são 5 anos, o vínculo dele se encerra, acho que é dia 24 de novembro, e aí, a partir de dezembro, ele já é jogador do Cruzeiro, com esse pré-contrato. E tem um outro ponto, que eu acho que é muito interessante, o atleta já deve se valorizar sem jogar no Cruzeiro, né? Porque ele está na preparação da Colômbia para o Mundial. E vai disputar aí o Mundial. Então, acho que o Mundial é até meados ali de outubro, né? Eu acho que depois do Mundial, o Milionários não vai utilizá-lo mais, mas ele vai perder ali pouco tempo, vem trabalhando com a seleção sub-20 da Colômbia, e é nome aí no Mundial da categoria. Então, foi assim que o Cruzeiro conseguiu fechar essa negociação e é um atleta que já vai chegar, claro, né? É uma aposta que o departamento de futebol aí busca no mercado, mas é uma aposta que já vai chegar com os olhos europeus voltados aí para essa promessa colombiana, viu, Caramujo? Ô Samuel, e é importante destacar isso, porque às vezes o torcedor pensa assim, jogador veio de graça, porque o Cruzeiro não pagou o clube. Mas é para entender um pouco, é uma negociação parecida, lógico que não do tamanho, mas um pouco parecida com a do Gabigol, né, Samuca? Que dilui durante os anos aí a questão da luz. Algum jogador até, às vezes você vai assinar e não precisa de pagar um valor aí de luvas e etc, um valor mais alto, né? Mas não é esse caso, né? É um atleta aí que a gente está falando de vários clubes europeus procurando e o Cruzeiro fechando a negociação para ele vir como agente livre. Mas envolve cifra, isso é fato. E é curioso como que o Cruzeiro trabalha bem no mercado, né? Querendo ou não, um garoto de 20 anos tendo assédio de um time igual a Roma, Porto, times da Europa querendo ele. E ele optando em vir para o Cruzeiro, cara, é porque o plano de carreira é muito bem apresentado, o projeto é muito bem apresentado. Viu? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias.
Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.